Noite, povo de Deus. É uma bênção estarmos juntos aqui essa noite para louvarmos e bendirmos ao nosso Deus, o buscarmos em constante oração. Eu, João Costa, vou estar aqui substituindo o nosso querido bispo Weber Chagas essa noite na facilitação. Eu não ousaria dizer condução, mas estarei aqui na condição de um facilitador para esse nosso tempo de intercessão, de louvor, de busca do nosso santo Deus. Eu quero começar esse encontro junto com vocês lendo o texto que é sugerido para nós como memorização nessa semana a partir do catecismo hoje. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17 apenas. Faremos a leitura do texto e logo após responderemos a ele em oração. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Oremos ao Senhor em resposta a esse texto. Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra. Começamos esse tempo de oração esta noite, rendidos diante da tua majestade e maravilhados com a boa nova, maravilhados com o evangelho, maravilhados com a boa notícia da vinda do nosso Senhor Jesus e de como recebemos essa boa notícia com boas-vindas ao nosso Senhor e Salvador, pela direção do Santo Espírito de Deus. Queremos agradecer Deus Pai e Deus Filho por ter enviado esse Consolador sobre nós, esse Espírito que, ao mesmo tempo que nos confronta, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos consola de todas as dores, lutas, frustrações, enfim, enfrentamentos dessa vida muito breve, muito temporária, e ao mesmo tempo nos trazendo o conforto da notícia que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A notícia que aponta para a glória do porvir, para o dia futuro, o grande dia da volta de Jesus, onde não haverá mais lágrima, dor, pecado, nenhuma obstrução, para que consigamos contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Te rendemos graça, ó Deus Pai, por ter enviado o Deus Filho, e rendemos graças a ti, Deus Pai, a ti, Deus Filho, por ter enviado o Espírito Santo para nós, tua igreja, esse doce consolador. Nós te bendizemos, te louvamos, porque é através dele que conseguimos contemplar a beleza da cruz de Cristo, que é escândalo para o incrédulo, que é escândalo para quem não crê. Nós cremos por causa do poder do teu Espírito Santo, por causa da tua misericórdia. Por isso te bendizemos, te louvamos essa noite, Senhor. Louvemos ao nosso glorioso e bom Deus. Com os olhos do nosso coração iluminados, contemplamos a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não há outro igual a ti, Senhor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não há outro igual a ti, Senhor. Amamos a tua cruz, Deus, pelo poder do teu Espírito. Discernimos o teu amor revelado, um instrumento de dor, de morte, de punição, que era para nós. Mas o poder regenerador do teu sangue, ó Senhor, nos permite que, justificados, estejamos diante de ti, na tua presença, Senhor, para te louvar e te bendizer e dizer que tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, Deus. Por ti fomos justificados. Por ti somos santificados. Por ti seremos glorificados pelo teu poder, Deus. Justificados por ti, santificados por ti, glorificados por ti, Deus. É isso que somos em ti, Deus. Justificados, santificados, glorificados por ti, Senhor. Justificados,
Seremos, sim, Deus, glorificados por Ti, pois hoje, pela Tua graça, somos santificados pelo Teu Espírito e justificados pelo Teu sangue derramado. Obrigado, Deus. Obrigado, é tudo para Ti, Senhor. É tudo para Ti, Deus. É tudo para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Sempre, amém. Para sempre, amém. Sim, Senhor Deus, a Ti seja a honra, o poder e a glória para sempre, amém. Porque de fato Tu és eterno, Deus. E nós, como homens e mulheres finitos, limitados, pecadores, alcançados sim pela Tua graça, nesse momento nos apresentamos diante de Ti em confissão dos nossos pecados, confessando nossas falhas, confessando nossos desvios, confessando que precisamos de Ti, Deus. Queremos, como salmista, de fato reconhecer que somos diminutos. Tu és grande, Senhor. Tu és Deus. E nós, pecadores, dependentes de Ti, da Tua graça. Nesse momento, como igreja,
Confessamos as nossas limitações diante desse cenário de crise sanitária, de distanciamento social, de confusão de espíritos, de sinalizações de virtudes, de guerras e rumores de guerras culturais. E, Senhor, por vezes nos encontramos perdidos diante de tantas vozes e pedimos perdão por muitas vezes não ouvirmos e discernirmos a voz do bom pastor que nos chama, como declara o Salmo 95, a estarmos diante da tua presença com quebrantamento, confissão, louvor, adoração, vivenciando esses ritmos graciosos dados por ti. Por favor, perdoa-nos por muitas vezes abrir mão disso, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor ouça as nossas orações, receba a confissão dos nossos pecados, pois precisamos de ti. Tu és a nossa porção, tu és o nosso pão diário, tu és tudo para nós, Senhor. Dependemos de ti. Amém. Irmãos queridos, boa noite mais uma vez. Estamos aqui nesse culto de oração da ICNV Vila, buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob a iluminação do Espírito Santo. O tema que busco encarar junto com vocês essa noite, experimentar, compreender o devido lugar da experiência na vida cristã é justamente esse, a presença iluminadora do Espírito Santo em nossas mentes e em nossos corações. Como um culto de oração, quero prosseguir com vocês nessa noite, nessa mesma toada de busca do Senhor. Confessamos os nossos pecados. E agora eu quero, junto com vocês, orar pelos enfermos. Temos aqui uma lista dos irmãos em nosso chat com pedidos de oração. Temos o pedido vamos ver aqui. Oração por Marco Antônio Maciel. Ana Cláudia faz esse pedido. Moreira, boa noite, amada igreja. Oração por Marco Antônio Maciel, fez uma cirurgia. Esse é o pedido de intercessão que temos aqui na nossa lista, mas evidentemente existem diversos pedidos constantes, ainda mais nesse período de tão delicado momento na saúde pública do nosso país, e precisamos orar pelos enfermos. Oraremos de forma pontual pelo Marco Antônio Maciel, que fez uma cirurgia, pedido de oração aqui trazido pela Ana Cláudia, e seguiremos orando em especial pela saúde do nosso querido Bispo Weber, de sua família, de sua mãe, que também carece nesse momento de grande luta, de todos nós da igreja já sabemos que ela tem enfrentado, e pela saúde do nosso bispo, de sua esposa, bem como de todos os irmãos e irmãs da igreja. Que o Senhor continue cuidando da saúde física, emocional do seu povo. Oremos. Pai Santo, nós cremos que o Senhor continua, através do poder do teu Santo Espírito, curando as enfermidades daqueles que o Senhor bem deseja curar. Nós, como tua igreja, devemos tão somente crer e interceder, abrir as nossas bocas e, com fé, te pedir. Por vezes nós não temos porque não pedimos, não somos curados porque não nos achegamos a ti e, humildemente, levantamos as nossas vozes e clamamos pela tua misericórdia sobre nós. Então, nesse momento, quero pedir pelos enfermos, pela vida do Marco Antônio Maciel, que fez uma cirurgia, conforme foi apresentado aqui pela irmã Ana, que em nome de Jesus o Senhor continue usando a instrumentalidade, os dons dados
aos médicos que cuidaram dessa cirurgia, bem como seguimos abertos à manifestação sobrenatural do teu poder de acelerar a cura desse homem, a recuperação desse homem, no quadro que o levou a essa intervenção cirúrgica. Intercedemos pela vida do bispo Weber, de sua esposa Lourdes, para que o Senhor continue zelando pela saúde deles, continue cuidando da saúde deles, bem como de seus familiares, em especial da mãe do bispo Weber. Nós pedimos que o Senhor estenda graça, misericórdia e se revele a ela. Clamamos, Espírito Santo, mova o coração dela para te conhecer, para ter um encontro contigo, conforme teu bispo tem nos ensinado a seguirmos esse exemplo de intercessão, de busca, de persistência pelos nossos entes queridos, pelos nossos pais, assim como pessoalmente faço pela minha mãe, pela minha irmã, constantemente. Em nome de Jesus, colocamos a saúde de todos os nossos irmãos e irmãs da ICNV Vila em tuas mãos, todos aqueles que precisam de cura vinda do alto. Pedimos, por favor, Senhor, faça a tua vontade no meio do teu povo. Em nome de Jesus, que haja cura nas enfermidades daqueles que o Senhor bem deseja assim curar. Clamamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós seguimos na nossa busca pelo Senhor com gratidão nesse momento. A palavra, basicamente, nos ensina no Novo Testamento, em especial nos escritos do apóstolo Pedro, que todos receberam a direção de serem sacerdotes a partir da obra de Cristo na nova aliança. Cada homem e mulher salvo, regenerado, tem livre acesso à presença do Pai, podendo ser, de fato, hoje esses sacerdotes da nova aliança. E o princípio que move a vida sacerdotal poderia se resumir em duas práticas e as ações de graças, os agradecimentos diante do Senhor. Pois bem, nós já fizemos alguns pedidos nesse nosso culto de oração, nesse nosso momento de oração, ainda que nessa restrição virtual. Agora seguiremos num momento de ação de graças diante do nosso Deus, antes de buscarmos uma meditação e uma orientação da palavra a respeito da iluminação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, oremos em ação de graças, oremos por gratidão, oremos que gratidão seja uma linguagem que carreguemos como homens e mulheres que são discípulos de Jesus, como filhos de Deus, que assim o somos pela graça. Oremos. Bondoso Deus, rendemos ações de graças diante de ti nesse momento. Como teu povo, reunidos ainda que nessa configuração virtual, nós levantamos as nossas vozes nesse momento, que em nome de Jesus, cada irmão e irmã que participa dessa transmissão, também assim possa, nesse momento, levantar sua voz, agradecer ao Pai. Que em nome de Jesus isso possa ser equilibrado na nossa vida, que não deixemos de suplicar, que não deixemos de pedir, mas que pedidos e súplicas sejam norteados, sejam equilibrados com os nossos agradecimentos diante de ti. Agradecimento pelo pão de cada dia, pelo alimento nas nossas mesas, pelo vestir, por esses princípios de dignidade que aprendemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, conforme o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Princípios que nos levam a não nos ansiar pelas coisas desse mundo. Deus, para a grande maioria de nós, para a extensa maioria da tua igreja, estamos, de fato, cobertos nessas áreas, tendo pão na nossa mesa, tendo o que vestir, aonde morar, aonde reclinar a cabeça na hora de dormir. Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, por isso temos que te agradecer, Deus,
Como teu povo, rendemos ações de graça nesse momento de oração, nesse culto de oração, nesse encontro de oração, nesse momento. Te agradecemos, Deus, por nos dar as coisas que consideramos mais básicas e que por vezes deixamos passar batido em nossas orações na hora de agradecer. E agradecemos tanto mais por aquilo que sobeja na nossa vida, por aquilo que excede. Pai, no momento de crise grave que vivemos no nosso país já há anos, agradecemos por todo irmão, irmã, por todos aqueles que estão empregados, que conseguem honrar os seus compromissos financeiros, que têm a cada dia experimentado da tua mão provedora, porque de fato todo o trabalho que recebemos, que nos dá o honorário devido, o honorário que honra de fato as horas trabalhadas, o suor derramado, o esforço físico, mental em nosso labor, em nossas tarefas, é dom do alto. Veio de ti, por isso queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer pela vida da igreja local. Queremos te agradecer que, mesmo em meio desse cenário de crise sanitária, o Senhor tem permitido que nos encontremos na igreja local, na congregação local, nas instalações da igreja. Pai, nesse domingo tivemos uma considerável presença, frequência nos nossos encontros. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos dar prudência para discernir os tempos, entender que ainda é necessário que guardemos essa quarentena e os cultos de oração não sejam presenciais, em especial para cuidar dos nossos irmãos mais velhos da igreja, os nossos idosos, que Deus, pelos quais também devemos agradecer, render ações de graças, pois eles, de fato, pelas suas pegadas na vida com Deus, são exemplos para nós, mais jovens. Rendemos ações de graças por eles e agradeço, Pai, pela liderança da nossa igreja, por ter prudência e zelo pela vida desses. Em nome de Jesus, logo tenhamos a oportunidade de estarmos juntos também nos cultos de oração presencialmente. Agradecemos nesse momento, Pai, pela santa palavra, pela sagrada escritura. Pai, pela tua revelação especial que é dada em acesso a nós, em tantas versões, em língua portuguesa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio e liberdade do qual desfrutamos para estarmos aqui utilizando essa rede de computadores, essa rede chamada internet, para pregar o evangelho. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco. Desde já te agradecemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Que possamos juntos desfrutar da boa nova nesse momento de reflexão. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, estamos juntos. Ainda teremos mais uma sessão de intercessão e de oração antes do término desse encontro. Já deixo claro, porque entram mais pedidos de oração, de intercessão, de súplicas aqui, e assim o faremos pela vida de enfermos e por demais causas. Mais adiante, antes de concluir o nosso encontro, mas quero meditar com você a respeito da vida do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo nas nossas mentes e nos nossos corações. Peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, na carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma, a igreja que se reunia na cidade de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27, 2 versículos apenas, para uma breve meditação, um olhar devocional, porém que não deve ser desprezado nesse nosso culto de oração. Uma palavra breve, porém necessária de ser observada para a nossa instrução a respeito da obra
de parte da obra do Espírito Santo na nossa vida, sobretudo no nosso processo de santificação, no qual nos inspiramos para cantar ao Senhor aqui, minutos atrás, para orar, para falar com Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Palavra do Senhor para nós essa noite. Parte de um capítulo muito importante na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8, com o profundo ensino a respeito da graça, né? Na verdade, toda a carta aos Romanos o é, mas esse miolo, por assim dizer, o fulcro, o centro da carta aos Romanos, guarda profundos ensinamentos sobre a graciosa e justificadora obra de Deus na nossa vida. E esse capítulo 8 justamente começa falando a respeito desse pendor do Espírito, dessa inclinação do Santo Espírito de Deus na nossa vida, que nos leva, de fato, à condição de filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Portanto, a partir do versículo 18, nós vemos um belo tratado que vai até o 25, antecedendo esses versículos 26 e 27 que lemos aqui, tratando justamente a respeito dos sofrimentos presentes e da glória futura. Então ele traça essa linha temporal, mostrando aquilo que padecemos no presente e aquilo que viveremos no futuro glorioso, na volta de Cristo, onde também assim teremos o nosso corpo glorificado, seremos glorificados. E nesse meio tempo, entre esse já, onde ainda sofremos, no presente, e esse ainda não, que manifestará a glória no futuro, existe a esperança como pendor do Espírito sobre nós. Então, dos versos 18 ao 25, Paulo ensina a igreja que se reunia em Roma a respeito do que o Espírito Santo produz na vida daqueles que foram salvos, os levando à condição de filhos de Deus, de poderem chamar Deus de Pai. A obra do Espírito Santo opera esse milagre existencial em nós, porque fora da realidade do Espírito e sob a instância do pecado nas nossas vidas, somos órfãos errantes nesse mundo, órfãos existenciais. Por melhor que sejamos criados, por melhor que tenhamos os referenciais paternos e maternos nas nossas vidas. Eu, por exemplo, tive um pai maravilhoso, presente, tenho até hoje uma mãe extremamente carinhosa, amorosa, cuidadora. Porém, eu não fui criado sob a esfera do Evangelho e das boas novas. Por mais que os tivesse, e os tenho, como referências, como pessoas amadas e não tenho nenhum tipo de carência da figura paterna, e tampouco materna, embora meu pai já tenha sido levado pelo Senhor, graças a Deus pude vivenciar de forma muito alegre uma vida presente com ele, ao lado dele. Óbvio que na errância do pecado, desobediente muitas vezes, rebelde muitas vezes, mas logo quando salvo, aprendendo o princípio de honrá-lo e de amá-lo e expressar esse amor a ele. Então, eu dou graças a Deus de
não vivenciar esse problema, não vivenciar essa chaga que eu sei que, lamentavelmente, ceifa as almas, as consciências, a paz de muitos. Parte da nossa intercessão também tem que se dar para que o Espírito Santo promova a cura nessa área na vida de muitos irmãos e irmãs. O fato é que, mesmo aqueles que tiveram as melhores criações, as melhores referências paternas, sem a presença e a vida dada pelo Espírito Santo, como diz o mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, sem a vida do Espírito Santo, somos como mortos. É através dessa vida dada pelo Espírito Santo que não apenas recebemos vida, e vida em abundância, e vida essa que já é eterna, como diz o próprio Senhor Jesus na sua oração conhecida como oração sacerdotal em João 17, ao dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus Pai e a esse Jesus, o Filho que foi enviado. A vida eterna já começa. E é nessa vida eterna, sob a realidade dessa vida eterna, que eu e você temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos garantindo o direito de filhos. O fato é que, quando Paulo escreve aos Romanos, a partir do versículo 26, desse mesmo capítulo 8, vemos que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Fiz essa pequena introdução para deixar claro que esse também, logo no início do versículo 26, também o Espírito, semelhantemente, quer dizer que da mesma forma que o Espírito Santo imprime em nosso coração e em nossas mentes essa condição de filho que nós recebemos do Deus Pai, através do unigênito, do sacrifício, da entrega do unigênito, portanto, primogênito da criação, passamos a ser filhos também. Uma família de muitos filhos que tem um primogênito que não é mais o único filho de Deus. Somos, portanto, parte, ele é o primogênito, pela obra da graça, o primeiro de muitos filhos, dos quais nós fazemos parte. Por isso, Paulo diz também o Espírito, semelhantemente, ou seja, da mesma forma que ele opera em nós o milagre de nos tirar da condição de órfãos espirituais, existenciais, ele nos coloca na condição de nos assistir em nossa fraqueza. E aqui é o ponto da meditação dessa noite, que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Todos nós padecemos dessa fraqueza. A fraqueza de não saber orar como convém. Nós temos sido provocados constantemente em nossa igreja local a observância de uma vida piedosa, a busca por uma vida devocional vigorosa, não apenas no âmbito pessoal e particular, bem como no âmbito familiar. Esse é um desafio para todos os crentes. Louvado seja Deus por aqueles que avançam nessa vida piedosa e são exemplos e referenciais para nós. Porém, a grande maioria dos cristãos dos dias de hoje, em razão de tudo o que tem sido muito bem apontado na nossa igreja local, dos desafios da cultura contemporânea, que se colide com isso que podemos chamar de cultura do reino, uma contracultura cristã, como dizia John Stott, que confronta essa lógica sem ética do século presente, de fato apresenta para nós um cenário muito desafiador e que revela a nossa fraqueza. Bem, a igreja na cidade de Roma padecia dessa fraqueza. E é muito notável percebermos que o texto diz, na pena do apóstolo Paulo, na escrita do apóstolo Paulo, que semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
O que isso aponta para nós, queridos? Que Paulo também se via como fraco. Em qual matéria? Não saber orar como convém. Reparem, porque não sabemos orar como convém. Paulo se inclui na oração, meu irmão, minha irmã. O que eu quero dizer com você é, se o apóstolo Paulo, notável homem de Deus, o apóstolo dos gentios, certamente o maior teólogo do Novo Testamento, homem que padeceu e foi martirizado em nome de Cristo. Entraremos na próxima semana numa série de mensagens pregadas pelo bispo Weber, chamada Cartas da Prisão, onde seremos expostos às 4 epístolas que Paulo escreveu desde sua prisão, justamente em Roma. A gente está falando de alguém que certamente, tanto em termos de experiência, quanto em termos de conhecimento da Escritura, foi muito além de todos nós. E falo isso sem nem mencionar o fato do Espírito Santo ter o inspirado a escrever tais textos. Esses textos doutrinários que lemos aqui, porque, de fato, as epístolas são textos doutrinários, eles foram escritos sob a iluminação e inspiração do Espírito Santo na vida do apóstolo. E mesmo assim, Paulo admite a sua fraqueza. E o que será de nós? Avancemos no texto. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Percebam, o mesmo Espírito que imprime esse selo amoroso da paternidade de Deus em nossas mentes e em nossos corações é aquele que intercede por nós, que faz essa mediação entre as nossas súplicas e ações de graças e o próprio Deus. O texto fala que esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Se por um lado não sabemos orar como convém, como declara o início da parte B desse verso 26, por outro, temos esse mesmo Espírito fazendo a mediação entre nossas tentativas e erros, na nossa busca por falar com Deus, por ter um relacionamento com Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com você essa noite, o que eu quero compartilhar em termos de reflexão, eu quero lhe levar a refletir junto comigo, porque essa tem sido a minha reflexão nesses últimos dias, é que não devemos esmorecer na nossa vida de oração. Não devemos nos acomodar, mas devemos ter uma garantia graciosa dada pelo Pai de que o Espírito Santo ilumina a nossa mente e coração, nos dando a certeza de que esse Espírito, e uma das etimologias, das traduções, dos significados da palavra Espírito é Paráclito, esse Deus que se faz presente entre nós, intercede, faz a mediação, leva de nós todo tipo de dependência humana. Ele nos liberta de todo tipo de cativeiro, de intercessores, de gurus espirituais, de homens e mulheres que arrogam para si a postura de mediadores. Nós não precisamos de mediadores. A igreja, através do mesmo Espírito Santo, recebe dons do alto, porque pastores, mestres, os líderes da igreja são dons de Deus para a congregação, são dons de Deus para o corpo de Cristo. Estes mesmos são dados pelo próprio Espírito Santo. Ninguém pode fazer mediação por nós. Eu e você temos a garantia dessa mediação pelo Santo Espírito de Deus. O Evangelho promove esse milagre.
tomando poderosamente, com força, vigor, qualquer tipo de dependência que eu e você tenhamos de meros homens, meras mulheres, meros seres humanos, pecadores como nós. O que deve garantir e trazer paz a nós, nos levar à condição de bem-aventuranças, é essa condição de fraqueza, essa condição de pobreza. Lembrando, mais uma vez, o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa bem-aventurança é vinculada a essa fraqueza. Só quem é pobre, bem-aventurado na pobreza de espírito, pode admitir que é fraco na oração, que depende de Deus. Minha reflexão com você essa noite não é sobre oração. É sobre a nossa fraqueza e o poder do Espírito Santo sobre nós. É sobre essa tensão entre a fraqueza humana e o poder de Deus. O texto diz: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Existem muitas interpretações nesse texto, em especial nessa expressão gemidos inexprimíveis, inclusive vinculadas à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2, a respeito do dom de línguas. Nós somos uma igreja que crê na continuidade dos dons, em especial do dom de línguas para a edificação pessoal. Então isso não é uma questão de debate para nós. E aqui nem quero me ater a isso, mas quero compreender que tais gemidos podem significar também qualquer anelo ou aspiração que não cabe dentro dos limites de palavras. Sabe, aquele suspiro, literalmente gemidos. Ou um momento que, diante de grandes lutas e questões a se enfrentar, nos silenciamos e suspiramos. Não tenhamos, irmãos e irmãs, dúvida de que na nossa fraqueza, o Senhor, através do seu Espírito, intercede por nós. E o verso 17 continua: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Esse mesmo Espírito que sonda a nossa vida, como o salmista diz, que investiga, que, usando uma linguagem tecnológica, que faz esse scan, que escaneia a nossa vida, que sabe cada detalhe, que nem, por vezes, nós mesmos conseguimos discernir ao nosso próprio respeito. É através dessa obra de sondagem e de saber qual é a mente do Espírito que leva essa intercessão perfeita, que atende à vontade do Pai. E o texto continua: porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A obra iluminadora do Espírito Santo em nossa mente e em nossos corações nos leva a cada dia a compreender que essa busca por ele não é feita através de habilidades que adquirimos. Habilidades que adquirimos como, por exemplo, a de estudar teologicamente um texto. Não há como negar que isso é algo que é desenvolvido como uma habilidade, porque o estudo é parte da vida cristã. Estudar é parte da vida de um discípulo de Jesus, até porque um discípulo nada mais é que um aluno. Então, quando a igreja oferece um empreendimento como o Discipulado Ilumine, que foi inaugurado ontem com o Bispo Weber, temos que colocar isso no devido lugar de importância. Porém, parte da vida do discípulo não se dá apenas no aprendizado teórico, no desenvolvimento de tal habilidade. Um dos objetivos do Bispo Weber é, através do Discipulado Ilumine, capacitar os santos da nossa congregação e de outras que estão participando do curso, de modo a serem cristãos efetivos na obra de Deus, desenvolverem seus dons. Mas
quando falamos de oração, fica muito difícil à luz de um texto como esse, de Romanos 8, e me lembro agora de um livro do Matthew Henry, um presbiteriano que fez um grande comentário bíblico, conhecido por muitos. Porém, ele tem um livro chamado Método de Oração. Um método para a oração. Seria uma tradução mais adequada. E nesse belíssimo e surpreendente livro, a vida espiritual de Matthew Henry é escancarada, é praticamente um diário de oração. E uma das coisas mais marcantes é que ele, em determinado trecho, admite que foi versado na prática e no exercício da interpretação bíblica, das línguas. Ele era versado no grego, no hebraico, havia treinado, estudado para isso. Tinha ferramentas de lógica, percepção, interpretação de texto, escrita, retórica. Tudo isso desenvolvido à base de estudos. Iluminado pelo Espírito Santo, mas desenvolvido à base de estudos. E no texto, o tempo todo, e é interessante que eu, como leitor, fui para o texto pensando, um método para a oração. E o método, Matthew Henry, logo no início do livro, admite que nada mais é do que o reconhecimento das nossas debilidades e fraquezas como gente de oração. E aí ele vai escancarando esse grande diário, abrindo esse grande diário pessoal de oração. Eu tenho considerado a importante obra do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, nos mostrando através da Escritura que sim, devemos perseverar na busca por uma vida piedosa. Mas seguir tal trilha, seguir tais veredas, tais caminhos de espiritualidade cristã, com a nossa consciência lavada pela água pura que é a palavra, com a nossa consciência que deve ser literalmente batizada desse senso de fraqueza, mergulhada nesse senso de incapacidade em nós mesmos de sermos homens e mulheres de oração. Porque o próprio apóstolo Paulo assim o fez ao escrever para a igreja que se reunia em Roma. Creio que esse mesmo apelo ressoa para nós hoje, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, no Brasil, do ano de 2021. Eu e você precisamos admitir a nossa fraqueza e não nos entregar a um sentimentalismo tóxico que, ora, nós somos pobres, miseráveis e fracos, não conseguimos orar e, ok, é assim mesmo, e a graça de Deus vai nos aceitar como nós somos. Não. Devemos ter a nossa mente iluminada para nos colocar no nosso devido lugar. Não sabemos orar como convém, essa é a nossa fraqueza. Mas devemos ter o nosso coração iluminado pelo Espírito Santo, de modo a nos levar a confessar que o Espírito de Deus faz essa intermediação por nós. O Espírito de Deus intercede por nós. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe até de coisas que nós mal conseguimos articular. Muitas vezes precisamos de ajuda terapêutica na esfera das ciências humanas para poder articular dores e questões que há muito nos afligem em nossas almas. Nós temos a garantia do Espírito Santo no âmbito da oração e da intercessão, que ele mesmo vem, esquadrinha, sonda e consegue levar essas súplicas que por vezes se manifestam em gemidos inexprimíveis em nós, diante do Deus Pai, diante do Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Queridos, eu espero que em nome de Jesus tenhamos essa certeza dada pela palavra de Deus, de que temos esse Consolador, essa presença poderosa e consoladora do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo em nós, hoje,
conduzindo esse processo de santificação. Como falei, essa obra de santificação, ela prossegue na nossa vida, é uma obra em andamento, em especial quando reconhecemos nossas limitações. Reconhecemos que somos pecadores, conforme o bispo Weber enfatizou muito bem ontem na inauguração, na aula inaugural do Ilumine. Somos pecadores, somos imperfeitos. Porém, a imperfeição não deve ser uma poltrona confortável onde nos reclinamos. Ao contrário, o reconhecimento da nossa fraqueza tem que gerar um santo incômodo em nós, para dia a dia confessarmos a nossa dependência dele e sermos levados a um ciclo virtuoso de confissão de pecados, de arrependimento, de derramamento dessa graça manifesta no poder do Espírito Santo em nossos corações e seguir buscando a Deus, orando, por vezes como não convém, por vezes não com as palavras que queríamos, mas perseverando, de fé em fé, de glória em glória. O bispo de Cesareia, Basílio, cristão do século IV, diz que o Senhor nos entregou como doutrina necessária e salvífica que o Espírito Santo deve ser colocado na mesma categoria com o Pai. Glorificamos o Espírito com o Pai e o Filho, porque cremos que ele não é estranho à natureza divina. Minha gente querida, precisamos falar mais a respeito do Espírito Santo. Precisamos pensar e estudar mais a respeito da presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus entre nós. Esse centro, esse núcleo da carta aos Romanos, como eu falei, é uma grande declaração não apenas a respeito da graça justificadora de Deus, bem como da manifestação trinitária de Deus ao deliberar tal graça justificadora sobre nós. Daí a importância de estudarmos tal texto e alinhamos o nosso pensamento, alinho o meu pensamento com o de Basílio de Cesareia. É doutrina necessária e salvífica que o Espírito Santo seja colocado na mesma categoria com o Pai. Ou seja, ele é Deus. Nossas mentes contemporâneas são muito confusas a respeito da pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa, não é uma energia, não é um poder. O Espírito Santo tem poder, mas ele é uma pessoa que tem poder. Isso precisa ficar muito claro para nós. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é Deus presente conosco. E nós precisamos carregar essa verdade para que, de fato, cada vez mais tenhamos a certeza que ele não é estranho à natureza divina, justo porque, como lemos aqui em Romanos 8, 27, ele sabe qual é a mente do Espírito, aquele mesmo que sonda. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Somente Deus pode conhecer a sua própria vontade, meus amados. Nós não temos condições. Os mais sábios e inspirados autores bíblicos não podiam conhecer a vontade de Deus no seu todo, os seus mistérios, aquilo que não cabe a nós. A vontade deliberativa de Deus e entregue a todos nós como cristãos nos é dada na revelação especial, na Sagrada Escritura. Porém, existe muito mais que a nossa mera fraqueza. Não apenas para orar, mas a nossa fraqueza até para existir não pode contemplar, gente. Precisamos ter isso no nosso coração para avançar como um povo que busca uma vida piedosa. Que em nome de Jesus essa palavra possa edificar o corpo de Cristo essa noite. Quero orar mais uma vez, agradecendo pela palavra e pedindo que o Santo Espírito de Deus possa cada vez mais iluminar as mentes e os corações de todos nós. Oremos. Ó Deus,
Espírito Santo, oramos nesse momento. Intercedemos em gratidão pela tua palavra lida e compartilhada nessa meditação junto à tua igreja. Que, em nome do Pai, nós possamos, como filhos, mediante a obra do unigênito que se entregou na cruz, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, colocar quem nós somos, sim, em nossas fraquezas, por não sabermos orar como convém. Ó Jesus, pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre nós, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, por favor, Deus, nos levando à compreensão da tua Sagrada Escritura. Nos levando à compreensão da tua Sagrada Escritura, entenderemos as nossas limitações e saberemos nos portar diante de ti como servos obedientes, como filhos obedientes, como discípulos obedientes. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez. Amém. Muito bem, minha gente, quero mais uma vez interceder pelos pedidos colocados, pelos pedidos postos aqui. Acredito que temos mais um trazido pela Carla Simas. Peço oração por Vanessa Ramos, está no CTI com AVC, e Ana Tolentino, CTI com Covid. Carla Simas pede oração. E Ana Lúcia, oração pelo Arlan Soares da Silva, acidente, quebrou a bacia e fraturas expostas. Deus tenha misericórdia de Vanessa, de Ana, de Arlan, e os atenda em suas enfermidades, em suas lutas, nesse tempo tão difícil, né? Tem que estar hospitalizado nesse momento de crise sanitária é algo bem desafiador. Já é desafiador fora disso. Com isso, então, fica mais complicado ainda. E possamos orar e interceder. Vamos fazer assim, gente. Nesse último momento de intercessão, Edneia Oliveira, peço que continue orando pela minha filha, principalmente por minha família, e principalmente por Vanderlei. Amém, irmã Edneia. Ok. A gente se aproxima do final agora, onde faremos uma última busca de Deus, porque não nos enganemos, irmãos, interceder é buscar a Deus. Então buscaremos ao nosso Senhor, que ouve as orações do seu povo, que ouve as orações dos aflitos, que chama os que estão cansados e aflitos para vos aliviar. E é diante desse chamado gracioso do nosso Senhor que nos achegamos a Ele em intercessão. Vamos orar pela vida de Vanessa Ramos, Ana Tolentino, Alan Soares e pela família de irmã Edneia. Oremos. Senhor Jesus, nós, mais uma vez, seguimos com as nossas súplicas e intercessões diante de Ti. Antes de orar pelos enfermos aqui listados, e não apenas por eles, mas por todos que são parte das orações e dos pedidos de todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham essa transmissão, queremos, Senhor, orar pelo nosso país e pelas autoridades constituídas. Senhor, cuida, Pai, dessa nação, tenha misericórdia. Ó Deus, quantas vezes nós já fomos advertidos por nossos pastores, líderes, gente séria e, de fato, cheia do teu espírito, de que provavelmente nós estamos passando por um período de juízo no nosso Ocidente. Talvez não apenas no Brasil, mas em todo esse outrora chamado Novo Mundo, em todo o Ocidente, o Senhor tem dado uma certa dose de juízo vindo de ti. Ó Deus, tenha misericórdia. Porém, não nos deixe passar como nação diante desse momento sem o devido aprendizado. Ó Deus, oramos pedindo que o Senhor possa
ter misericórdia, em especial de tantos necessitados nesse Brasil, de tanta gente que carece do pão da vida e carece do pão de trigo, de farinha, de alimento, de dignidade, de moradia, de tudo isso que oramos em ação de graças por nós. Mas não devemos nos iludir e achar que estamos num país que é cheio de miseráveis, Deus. Nesse momento intercedemos, Deus. Intercedemos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de tantos que sofrem nessas filas de hospitais, nesses atendimentos. Deus, tenha misericórdia, por favor. Deus, tanta gente passando fome, tanta gente sem moradia, sem ter o que vestir. Oh, Deus, tem misericórdia. E, por favor, opera um milagre na vida das autoridades constituídas, nas instâncias federais, estaduais, municipais. Em nome de Jesus, Senhor. Autoridades constituídas no executivo, no legislativo, no judiciário. Ó Deus, nós por vezes reclamamos tanto dessas autoridades, mas as autoridades espelham o caráter do povo que as elegeu. Ó Deus, tem misericórdia. Seguimos em obediência, intercedendo pelo presidente desse país, pelo governador do nosso estado, pelo prefeito dos municípios onde estamos espalhados como igreja local, mas em especial pelo prefeito de Duque de Caxias, e por todas as equipes que assessoram esses líderes. Intercedemos, Deus, intercedemos. Entendemos que, mediante a tua escritura, eles são instrumentos teus. Em todas as condições nas quais nos encontramos, eles são instrumentos teus. Seja para trazer juízo, seja para trazer algum alívio, bonança, eles são instrumentos teus. Portanto, intercedemos por eles, em nome de Jesus. Clamamos até mesmo pela conversão de vários desses líderes e de pessoas de suas equipes. E os cristãos que compõem essas equipes assessoras, esses conselhos deliberativos, possam ser sal e luz, levando luz no meio das trevas e retardando a putrefação de todo esse sistema. Clamamos por isso em nome de Jesus, Senhor. Clamamos pela igreja brasileira e mundial. Clamamos por um avivamento. Seguimos orando por um avivamento genuíno no meio do teu povo. E oramos em especial pela igreja perseguida em toda a face da terra, até em locais, em países, cidades, bairros que nem imaginamos, pela igreja perseguida naquilo que politicamente correto chamamos de comunidades, mas na verdade são as favelas. Em muitas favelas existe igreja perseguida, Deus. Essa é uma verdade inconveniente que muitos de nós sequer conhecemos. Então, estende misericórdia sobre o teu povo perseguido ao redor da terra. E Deus, que a chama missionária continue ardendo. Que aqueles poucos que ainda estão sendo enviados aos campos embranquecidos possam seguir firmes e cheios do teu Espírito Santo no cumprimento da missão. E em nome de Jesus, intercedemos pela vida desses queridos aqui trazidos. Por Vanessa Ramos, que está no CTI com AVC, por Ana Tolentino, que também encontra-se no CTI, só que com Covid. Cuida dessas duas mulheres em nome de Jesus, opera cura através da instrumentalidade médica, através do teu poder sobrenatural. Cuida de Arlan Soares, que quebrou a bacia, está com essas fraturas expostas. Deus, cuida desse homem em nome de Jesus e
Olha, continua, Senhor, olhando com graça pelo pedido da irmã Edneia, por sua família e pela vida de Vanderlei, bem como de todos aqueles que colocam suas súplicas e ações de graças aqui. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, tu possas continuar ouvindo as orações. De fato, esse pedido torna-se desnecessário porque graciosamente tu continua, na verdade, fazendo isso, Deus amado. Mas eu peço que em nome de Jesus, o Senhor cada vez mais ilumine as mentes e os corações de cada irmão, cada irmã, de que o Senhor ouve os nossos pedidos. E que cada vez mais o Senhor possa inspirar cada um de nós a te agradecer cada vez mais, a levar junto das nossas súplicas e pedidos intercessórios agradecimentos, testemunhos em forma de oração, rendendo ação de graças diante de ti. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, foi uma bênção compartilharmos esse tempo junto, essa hora de intercessão, súplicas, ações de graças, meditação nas Escrituras e louvor e adoração. Que Deus abençoe a vida de cada um e possamos seguir nele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, conforme é despedida da Sagrada Escritura na bênção de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Assim, me despeço de cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus os abençoe.